Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título O Poder da Palavra Espiritual. Livro base para essa ministração é o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 13, que nos diz: Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, traz a revelação espiritual desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Existe um poder que não podemos ignorar, o poder da palavra espiritual. Existem pessoas que vivem em uma gangorra espiritual, porque não estão aprofundadas neste poder. Satanás sabe que o poder curador e libertador está na palavra do Senhor. Ela é alimento sólido, uma grande consistência espiritual. Sem ela, nosso corpo espiritual fica enfraquecido. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós temos o poder da palavra espiritual do Senhor, um poder transformador para anunciar que o reino de Deus é chegado. Amém? Deus usou esse poder da palavra espiritual para a criação, quando não existia nada sobre a face da terra. Com sua voz, ele determinou que o caos fossem ordenados. E o que não existia passou a existir. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No que diz respeito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No que diz respeito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Tudo foi criado por meio da palavra e Jesus já estava presente. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No que diz respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No que diz respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Mas, no jardim do Éden, uma voz demoníaca falou com Eva, e ela ouviu. Da mesma forma, o diabo fala até hoje, no nosso meio, tentando tirar nosso foco da palavra de Deus. No jardim do Éden, eles passaram a ouvir
a voz de Satanás, que era emitida por uma serpente. E isso os levou a pecar, a se afastar de Deus. A partir daí houve a desconstrução do ser humano como ser espiritual ligado à divindade para transformá-lo em escravo do pecado neste mundo. Amém? Mas a voz de Deus fala conosco. Ele quer que ouçamos a sua voz. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E que voz é essa? Em primeiro lugar, a voz que anuncia o juízo. No que diz respeito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Deus falou para Noé que o mundo seria destruído. Ele saiu anunciando isso e todos acharam que ele era um louco, mas ele não parou de falar daquilo que tinha ouvido de Deus. Amém? Nós não podemos esquecer que virá juízo. O amor tudo crê e tudo suporta, mas não podemos esquecer que o juízo faz parte daquilo que o Senhor alerta à humanidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Esse tempo de pandemia traz a voz de Deus com juízo para a terra. Deus é amor, mas também é justiça. Neste tempo de pandemia, a santidade da igreja é a voz que vai condenar o mundo. O pecado não vai habitar na casa do Senhor. Não nos podemos ter aliança com o pecado. Viva um tempo de limpeza em todas as áreas da sua vida. Amém? Em segundo lugar, a voz que anuncia o reino em meio à sujeira. No que diz respeito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Amém? João Batista veio anunciando o reino de Deus em meio a uma geração corrupta. Ele era a voz de Deus que clamava no deserto. Ele era a voz poderosa que anunciava a vinda do Messias. E somos a igreja que clama a voz que anuncia a volta de Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós somos os João Batistas do nosso tempo. Nós temos que pregar, anunciar a verdade. Nós temos a palavra rema, que sai da boca de Deus. É como Jesus nos diz no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nós queremos ouvir a voz de Deus. Jesus destruiu Satanás com a verdade espiritual. Chegou o tempo em que as palavras vão frutificar e regarem tudo que está no subsolo espiritual. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Davi conheceu esse poder. Veja o que ele diz no que diz respeito no livro de Salmos, capítulo 29, versículo 3 ao 5, que nos diz: ouve-se a voz
do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Amém? Glória a Deus. Por isso, o poder desta voz vai mudar a história da sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E o que faz essa palavra espiritual? Em primeiro lugar, nos tira do Egito. Nunca de respeito no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Nunca de respeito no livro de Salmos, capítulo 81, versículo 10, que nos diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e te encherei. Amém? Cada um de vocês que são servos de Deus tem que entender que o Senhor é com a sua boca. Deus quer encher sua boca de autoridade, unção, poder. O mundo tem que ouvir a palavra de Deus na boca de homem, palavra que queima na boca do profeta, como está em Isaías capítulo 6. A palavra tem que queimar na boca do profeta. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Essa voz que estremeceu o faraó é a voz que nos tira do Egito. Todo o Egito saberá que na nossa boca está a palavra de Deus. Em segundo lugar, transforma o impossível. No que diz respeito no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Esse poder da voz que faz com a palavra criativa invada o tempo e gere milagres. Essa palavra, para vivermos milagres impossíveis, estão liberados profeticamente sobre a igreja, como uma chama viva, para vivermos grandes e poderosos milagres impossíveis. Amanhã o Egito não estará mais na sua vida pelo poder da palavra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, as águas vão se mover pelo poder da voz. No que diz respeito no livro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 2, que nos diz: E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Todas as áreas da sua vida vão se mover pelo mover desta voz. Onde chegar essa voz, as águas se movem. Ao som da voz da palavra é que os profetas identificaram esse poder. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. No que diz respeito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, que nos diz: E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Amém? No que diz respeito no livro de
Jeremias, capítulo 51, versículo 16, que nos diz: fazendo ele, Deus ouviu a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sob os vapores desde os confins da terra. Envia os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ezequiel e Jeremias e João testificam do poder de ouvir a voz poderosa de Deus. Quando há um esfriamento, é falta de ouvir a voz de Deus. O barulho das águas significa o poder da palavra se movendo dentro de nós. Que o Senhor possa reavivar nossas motivações, retirar as oscilações. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que move águas, que nos tira do Egito, que muda situações. Ouça a voz das muitas águas, a voz de Jesus, a voz que te chamou e te criou, que te transformou. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Abra a sua boca e ele a encherá de poder. Se aproprie desta verdade e profetize como você nunca profetizou. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que essa palavra entre em nosso coração. Deus lhes abençoe a sua vida e a sua família. Amém? Visite o meu canal. Inscreva, curte e ative o sino para receber as notificações quando eu gravar. Amém? Um abraço.